As Bestas é aquele tipo de filme que me comprova cada vez mais como o terror real das coisas que podem acontecer, das nossas aflições cotidianas, dos nossos conflitos, conseguem ser em tela também mais perturbadores do que qualquer outro tipo de terror. Esse filme aqui, ele vai matando a gente calmamente, na unha, tranquilamente, mas a aflição, a angústia, ela não deixa de existir. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar de As Bestas, uma coprodução entre Espanha e França, muito recente, de 2022. Mais uma surpresa aí do ano passado, porque, rapaz, o ano passado foi caprichado e esse é mais um ótimo exemplar desse tipo de filme de suspense, thriller, com algumas pitadinhas de terror aqui, ó, psicológico, que deixa a gente da ponta da cadeira de uma maneira diferenciada. Eu vou falar mais sobre isso. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro. Se você puder e quiser, que ajuda demais o canal, tem acesso antecipado a conteúdo também, entre outros benefícios, e deixe o seu like. Esse é de graça, rápido e ajuda demais o canal também. Já deixando claro que sim, As Bestas é inspirado em um caso real, só que no caso real foi com um casal holandês lá numa comunidadezinha pequena na Espanha. Aqui a gente tem um casal francês que tem uma vida pacatinha, de boa, na Galiza, uma comunidade autônoma no noroeste da Espanha. No início desse filme, a gente tem uma imagem de caras ali tentando controlar, tentando domar um cavalo que parece que tá nervoso, né? Parece que não quer estar ali, quer sair de todo jeito. E os caras, eles vão ali, ó, com o próprio corpo. Junta 3 ou 4 caras, né? Tentando dominar aquela fera, aquela, entre aspas, besta. E aí corta para esse casal da França vivendo ali nessa região da Espanha. O Antoine e a Olga é aquele tipo de pessoa que só quer ter uma vida tranquila. Eles já cansaram da cidade, então eles foram para esse lugar rural. Eles têm as hortinhas deles ali. Eles têm uma vendinha na feira que vende, né, tomate, as alfaces, parada que eles, né, estão cultivando ali no quintal de casa. Eles reformam casas abandonadas, destruídas naquela região para repovoar aquela região que já está meio que abandonada. São pouquíssimas famílias vivendo lá. E é aí que tá o conflito de As Bestas. Porque ao mesmo tempo que esse casal quer valorizar aquela terra, quer continuar aquela comunidade, né? Porque ali é um lugar maravilhoso, etc. As pessoas, a boa parte das pessoas que vivem lá há décadas, há 40, 50 anos, estão cansados daquela vida no campo, às vezes uma vida pobre até, e querem vender as suas terras para uma empresa ali que trata de energia eólica, né, no lance da força do vento e tal. O pessoal está muito interessado, porém Antoine e Olga se recusam a assinar, a votar para todo mundo ali vender a terra. Então isso está empacando o pessoal que quer, enfim, sair, se livrar daquilo tudo ali. E aí você imagine a tensão que não tá entre esse povo. Começam os ataques então de xenofobia, as perseguições, conflitos ali, discussões verbais à torto e à direita, e gradativamente, a conta gota, em situação, não é só situação tensa, tem momentos ali entre o casal, entre outras pessoas que eles são chegados ali, que tá tudo certo, mas de vez em quando uma pedra no caminho, de vez em quando um empecilho, um desconforto, até claro a situação indo em direção a algo bem mais caótico. O filme é dirigido pelo cineasta espanhol Rodrigo Sorogoyen, que passa muito bem a sensação de isolamento. Ele utiliza, através das imagens, através da forma como ele filma essas cenas, aquele ambiente lindo, né? Aquela natureza, aquele verde, as árvores e tal, mas sempre de uma maneira levemente, silenciosamente ameaçadora,
densa. A gente vê isso também na cinematografia do filme, que é mais escura, mais fria, faz pouco uso de luz, né, de iluminação. Você tem ali pouca luz e faz sempre contraste com a sombra, o que traz cenas também esteticamente muito bonitas. E o diretor ele faz questão de conceber várias dessas cenas de conflitos, de diálogos, que às vezes um diálogo ele dura 3, 4 minutos, tem diálogo que dura quase 10 minutos, sem corte. Ali, ó, uma câmera estática com os personagens, um batendo no outro ali com as palavras, e a câmera às vezes vai se aproximando bem lentamente, bem nervosamente, assim como a gente vai falando, meu Deus, isso vai dar ruim a qualquer hora. A trilha sonora ela é minimalista, né? Você tem umas batidinhas ali muito discretas de vez em quando, mas é o silêncio, é a ambientação muitas vezes que preenche o background do filme. O elenco é muito bom. O Denis Ménochet, que faz o Antoine, né? A naturalidade dele, aquela coisa daquele cara pacato que quer viver a vida, mas ele é muito realista. Ele se enraivece com as coisas do cotidiano, obviamente, e aos poucos, psicologicamente, a gente vai sentindo a pressão daquele cara. A Marina Foï, que faz a Olga, faz a mulher dele, já tem uma personalidade diferente, que ela tenta manter mais a calmaria, o controle ali do marido e da situação. Agora, os vizinhos, os dois irmãos ali, feitos pelo Luiz Arreira e Diego Anido, eles mandam muito bem. Mesmo que eles falem muito com agressividade, de vez em quando eles estão calados, quietinhos, só observando, você já fica com medo do que aqueles caras podem fazer ali. O que pensas? Ei, que pensas? É o tipo de filme, a gente tem visto, né, vários exemplares de filmes assim, apesar desse ser muito menos pro terror, mas Speak No Evil, essa coisa do terror social, do cotidiano, de coisas que podem acontecer, mesmo que em proporções diferentes, eu tenho consciência disso. O Soft and Quiet também. Esse aqui não só aconteceu, como pode acontecer e já deve ter acontecido em várias partes do mundo. E é aí que a gente traz aquele questionamento. As bestas do título, as bestas da cena de introdução, será que são de fato os animais, né, irracionais? Ou somos nós que tentamos viver em sociedade, mas rapaz, é difícil. E quando os conflitos de interesse surgem, a ganância, o dinheiro, enfim, várias questões pessoais, aí as bestas elas mudam de forma, né? Elas se tornam seres humanos. E não pense você que esse filme ele cria catarses, aqueles momentos exagerados, não, muito pelo contrário, e às vezes isso pode mexer com a experiência de algumas pessoas, que é justamente nessa forma orgânica, simplista e cotidiana que aquilo ali vai acontecendo e vai mexendo com a gente, pelo menos comigo foi o que aconteceu. Sim, é um filme longo, é um filme que às vezes o ritmo dele dá uma pegada, são 2 horas e 15, 2 horas e 16 do filme, acho que um pouquinho a menos não faria mal, mas ainda assim é uma ótima experiência, tá? Eu dou para As Bestas uma nota 8, um filme que me prendeu com seu magnetismo, mesmo que silencioso, e que me deixou preocupado com o bem-estar daqueles personagens, principalmente com a complexidade daquela situação que a gente vai falar daqui a pouco. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Meu sobrinho já não vem nunca. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Aos poucos, no decorrer do filme, a gente vai vendo gradualmente o Antoine e a Olga sendo perturbados pelos vizinhos, né, que estão com raiva deles e tal. Ah, esses franceses vêm aqui morar na nossa terra, agora a gente quer vender as terras e tal. Mas eles vão fazendo de maneira minuciosa. Deixam garrafas de vidro no quintal deles, né? Você vê que o Antoine e a Olga são muito mais preocupados ecologicamente, eles querem preservar aquela comunidade, né? Isso
isso enraivece a galera que não quer nem saber, eles só querem o dinheiro deles e irem embora, viver num outro lugar com a vida supostamente diferente. Eles urinam ali nas cadeiras, no quintal deles também. Em certas noites, Antoine e Olga estão tentando dormir, eles vêm ali passando na silhueta da janela, risadinhas, né? Então vai se criando aquele terrorismo psicológico. Antoine tenta ir até a polícia, falar, ó, eles estão me provocando, né? Eu e a minha mulher estamos sendo ameaçados, só que a polícia faz uma vista grossa, fala que não é tudo isso, que é exagero, né? Aquele tipo de situação. Antoine tenta fazer coisas para comprovar como eles estão sendo ameaçados, como aqueles caras estão provocando e vai ficando mais perigoso a cada minuto, a cada dia que passa, enfim. O Antoine, ele passa a usar uma câmerazinha bem pequenininha, deixa ali no casaco dele e vai tentando filmar, enquanto os caras vão falando as coisas, vão provocando e tal. Porém, um dos irmãos, o mais velho lá, ele acaba descobrindo, vendo que o Antoine tá gravando, né? E aí ele fica pé da vida, se ele já tava revoltado, ele fica mais ainda, cospe na cara do Antoine e a situação fica mais complicada. Verdade que não estava... O nível das provocações vai aumentando, porque, por exemplo, eles têm lá a hortinha deles, né, o casal, e aí eles descobrem que os tomates, os vegetais, eles estão contaminados, estão cheios de bolinhas pretas, e o Antoine, ele vai lá no poço da fazendinha deles e vê que foi jogada 2 baterias de carro, e aquilo, né, contaminou a água, contaminou toda a horta deles. Agora você imagine o prejuízo. E o cara, ele é brabo, tá? Ele é um cara que ele tenta tirar satisfação. Ele vai lá falar com os irmãos, uma arma é apontada para ele sai vazado de lá, chama a polícia fala, não, a gente vai conversar com eles e não sei o quê. Mas será que é o suficiente? Será que vai adiantar? Tranquilo, Antoine. Isso lo vamos a investigar. Antoine, para piorar a situação, né, o Antoine e a Olga, eles estão agora quebrados financeiramente, eles não têm mais o que vender na feira, né? Um dos caras que moravam lá perto, que era brother deles ali, acabou morrendo. Aí você pensa, de forma natural e tal. E aí o lance da votação, das vendas da terra, ficou mais complicado pro Antoine e pra Olga, né? Mais cenas em que o casal tá tentando ir pra casa à noite e os vizinhos lá, os irmãos, param eles e fazem mais tortura psicológica no meio da estrada, né? Não deixam eles passar. E aí tem uma cena bem interessante, bem tensa, né? Que o cara grita, né? Abre essa janela. E aí o Antoine não sabe se abre ou não. E depois eles deixam ir embora. E o Antoine, ele fala assim, não, pera aí, eu vou tentar resolver essa situação. Tem sempre um bar, né? Que eles se reúnem, um boteco lá jogado. E aí ele vai conversar com os irmãos. Fala, ó, eu sei que eu tô atrapalhando vocês, mas essa aqui é a vida que eu sempre quis, de tranquilidade, de morar no meio do mato e tal. E agora, mesmo se eu quisesse, isso o Antoine falando, né? Eu não tenho mais condições. O que eles vão pagar lá, a empresa vai pagar, não vai pagar as minhas dívidas, não vai pagar lá a horta que morreu, né? O meu sustento. E aí a gente vê o lado dos irmãos, né? Eles falando, ó, beleza, você mora aqui, francês, tem 2 anos, né? Você tá lendo, brincando de fazendinha e coisa e tal, mas a gente vive aqui há 50 anos, numa vida miserável, trabalhando todos os dias, sofrendo, sem dinheiro, e essa é a chance da gente pegar um dinheirinho e tentar uma vida em outro lugar. E aí o filme, ele dá aquela equilibrada, né? Existem 2 lados. Não tô falando de forma alguma que a atitude dos caras é correta e tal, mas você vê o desespero deles, aquela coisa. A mãe deles trabalha até hoje, tem 70 e tantos anos, a véia, né, fica capinando lá, então eles querem tirar ela dali também. Saldrá adelante, lo hice toda mi puta vida. Tem outro aspecto, como é uma comunidade muito pequena, quase não tem mulheres lá, o próprio cara fala, não, eu queria ter uma mulher, assim como a sua, queria que o meu irmão tivesse uma mulher, mas aqui não tem nem como a gente se relacionar com as pessoas, a gente conhecer novas pessoas. Em contrapartida, o Antoine fala, tá, mas o que querem te pagar pela sua terra é um valor
muito ridículo, né? Não vai dar para você fazer muita coisa, né? Então, meu amigo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Voltamos à estaca zero e agora o negócio tá pior. Porque um certo dia, quando Antoine tá andando ali pela floresta com seu cachorrinho, ele é cercado pelos dois irmãos. Você vê que agora a tensão ela tá muito maior. Antoine percebe que dessa vez eles estão vindo para valer. Ele sai correndo ali pela floresta e ele tá com a câmerazinha dele. Você lembra? Ele deixa a câmera num lugar ali, né? Tampa ela ali com umas folhas e os caras sobem em cima do Antoine, tentando matá-lo, tentando dominá-lo, tentando calá-lo. Lembra da cena lá do cavalo do início do filme? Pois é. Aqui eles tentando fazer agora com um ser humano. E aí a câmera vai se aproximando numa cena agonizante, né? Eles enforcando o cara e corta pra Olga. Ela acordando, você percebe que tá frio, né? Parece que não é a mesma época. E de fato, né, passou um ano e o Antoine ele não está lá, ele tá desaparecido, né? E você pensa, será que ele morreu mesmo? Será que ele só desapareceu? Bem, a resposta, na verdade, ela é muito simples, né? Os caras não iam manter o Antoine aí um ano vivo, então, infelizmente, é muito provável que ele tenha falecido. Mesmo sofrendo ali, talvez com uma esperança do marido aparecer, a Olga vai vivendo a vida dela, vai fazendo feira, cuidando ali um pouco da horta, se bem que é inverno, né? Não dá para ela aproveitar da mesma forma. Agora ela tá criando ovelha, tentando ali tirar leite, produzir outras coisas, ganhar mais dinheiro. Olga então recebe a filha dela com Antoine, que morava, né, em outro lugar e tal, que foi morar na França, né? Foi lá visitar a mãe. E aí rola várias discussões, né? Discussões até tensas, porque a menina quer que a mãe saia de lá, que sabe que é perigoso, que sabe ali que muito provavelmente as duas sabem que os responsáveis pelo desaparecimento e muito provavelmente morte do Antoine foram os vizinhos, né? E aí, meu amigo, é uma jogação de coisa na cara. A menina até certa hora fala, será que o papai não te abandonou? Não foi embora? Não estava cansado? Tu comprends qu'ils ont tiré sur ton mari et qu'ils l'ont jeté dans un putain de fossé? Tu vas te le rentrer dans le crâne? E a atenção do filme, nesses últimos 30, 40 minutos, é justamente nas mulheres, naquelas duas ali, mãe e filha sozinhas, porque os caras estão à espreita, os vizinhos estão ali sempre observando elas, cochichando, se aproximando, a Olga, né, tentando dar uma espantada neles, aí você já pensa, será que vai acontecer a mesma coisa? Algo parecido? Esses caras são malucos. A filha de Olga volta para casa dela e só fica a Olga sozinha. E um certo dia ela sempre sai para tentar achar o marido, alguma pista ali na floresta, e ela acha a bendita câmera que o Antoine deixou lá gravando. Só que temos uma surpresinha. Ela vai ali tentar, né, o cartão de memória e tal, tá corrompido, não tem como, leva pra polícia para eles tentarem ver o que tem dentro. O negócio tá perdido, não dá para acessar os dados, o que dá uma aflição total, porque você tem um pinguinho de esperança, mas aquilo já é desmontado, né? A Olga, ela cria coragem, vai lá encarar os irmãos, ou melhor, falar pra mãe dos caras, né? Falar assim, ó, seus filhos vão ser presos, tá? E você vai ficar sozinha, assim como eu aqui. E, dito e feito, acontece. Porque, beleza, não tinha nada nas câmeras, mas a polícia fez uma varredura ali na região onde estava a câmera e eles finalmente encontraram o corpo do Antoine. A última cena do filme é a Olga entrando no carro da polícia, indo até a delegacia, e passa ali a mãe dos vizinhos, né, sozinha, e a Olga dá um sorrisinho, né, supondo que finalmente a justiça vai ser feita, que muito provavelmente eles seriam presos a partir dali. Eu vou te falar, eu fiquei realmente com medo por essa mulher, pela filha dela, achando que mais alguma tragédia, alguma coisa ia acontecer. Tivemos um fim muito que relativamente, entre aspas, feliz, se é que dá para chamar disso. Na verdade, né, todo mundo saiu perdendo no fim dessa história. São várias as emoções, vários os sentimentos, né? E como eu disse, os conflitos de interesses causados ali
entre aquelas pessoas e que levaram a um final bastante trágico, por assim dizer. Que nem o Antoine conseguiu levar a sua vida pacata e nem os outros dois iam para outro lugar, muito pelo contrário, iam viver trancafiados. E você, já tinha ouvido falar de As Bestas? Conhece algum outro filme mais ou menos nessa pegada? O que você achou desses filmes assim, que traz esse aspecto mais de terror psicológico, trazendo essa sobriedade para um mundo mais realista? E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.